Qual foi o incidente em sua escola? Nosso professor de 45 anos de idade deixou sua esposa para um aluno de 17 anos de idade. Ele tinha filhos que frequentavam a escola conosco. O garoto se irritou com alguém durante o almoço e fugiu gritando e chorando e arrancou uma fonte de água da parede, depois se escondeu no banheiro. Eu estava mijando na hora e fiquei confuso no inferno porque 5 professores e o diretor correram para cima de mim. Eu costumava me esconder em uma das bancas de banheiro da cafeteria durante as montagens no colegial, pois detestava ir a elas. Eu fazia isso durante todos os 4 anos do ensino médio para cada assembleia. Lembro-me que estava sentado na banca jogando jogos do meu telefone quando ouvi alguém bater com a porta aberta e várias pessoas correndo para o banheiro. Alguém começou a bater na porta da banca perguntando quem estava lá dentro. Eu pensei, oh não, o show acabou. Eles me pegaram e abriram a porta para ver o diretor, o vice-diretor e o guarda de segurança do campus ali parado. Olharam um para o outro, disseram não é ali, depois se desculparam e saíram correndo. Acontece que o vice-diretor pegou algumas crianças fumando maconha do lado de fora da entrada lateral da cafeteria e fugiu quando perceberam que tinham sido pegos. O pensamento de que as crianças poderiam estar escondidas no banheiro Eu já respondi a isto antes. Mas nossa escola era pequena, 400 em toda a escola secundária, mas era K12. Então todos nós conhecíamos e crescemos juntos e toda a cidade sabia de tudo. Digo isto porque durante meus 12 anos lá, tivemos uma enfermeira que foi despedida por roubar medicamentos para crianças. O professor da banda agrediu um aluno do 8º ano, e o treinador de natação ficou bêbado e matou alguém com seu carro. O FBI também fez o FBI aparecer porque um garoto ameaçou Obama no Facebook por causa do computador de sua mãe, professora. Eu vivi em uma pacata cidade ruralismo. Quando eu estava no colegial, um monte de meus amigos decidiram entrar à noite em nossa escola e cortar a árvore no meio do pátio da escola. Isto causou um grande alvoroço durante anos. O jornal local chamou isto de iniciação de gangues. Não há gangues em nossa cidade. O prefeito estava pronto para a reeleição, mas perdeu porque o adversário continuava levantando o problema das quadrilhas de rua que tínhamos. O que não fizemos? Nossa polícia local iniciou uma unidade de quadrilhas de rua. Meus amigos, somos 4.0 estudantes. Um é um médico, um é dono de seu próprio negócio de fitness, um advogado e também na guarda nacional. Isso aconteceu alguns meses depois que ela terminou a escola. Mas um dos professores de química se casou com um aluno no verão em que ela fez 18 anos. Professor com danos cerebrais. Classe média começa a agir de forma um pouco estranha. Tremores, etc. Ela então começa a murmurar incoerentemente, o que chamou a atenção de um de meus colegas do outro lado da sala. Meu colega fala e pergunta ao professor se ela está bem. O professor pega um martelo, loja de madeiras, e o agita com toda a força no meu colega. Felizmente, falhou e quebrou uma janela e quebrou o para-brisa de outro carro do professor. O professor da loja de madeiras grita então saia daqui. Todos nós ficamos sem aula e descemos o corredor. Paramos quando ouvimos um grito de coagulação de sangue e alguns, inclusive eu, correm de volta para a sala. O professor cortou seu polegar com uma serra circular. Eu administrei primeiros socorros. Coloquei o polegar no gelo e recebi aconselhamento. Depois disso, foi chamado para sempre de Tom Polegar, e o professor foi aposentado e ouvi dizer que tinha sido internado. Nunca mais tive notícias dele. Um dos meus favoritos foi quando 2 idiotas decidiram que o melhor lugar no recinto da escola para fumar maconha seria um elevador em um dos prédios. Estava indo muito bem, até que alguém apertou o botão de chamada e entrou na expectativa de um elevador vazio. Essa pessoa, o diretor da escola, escusado será dizer que eles foram suspensos, talvez até expulsos. Eu não me lembro bem. O professor de inglês foi quase uma vítima do filho de São. Ela ia a pé para casa à noite e logo antes de chegar em sua casa, um cara saiu do mesmo carro que ela dirigia, começou a segui-la. Mas quando ela entrou correndo em sua casa, ela se afastou. Ela chamou a polícia, mas ela já tinha saído. Quando seu diário saiu, ela estava na mesma vizinhança, ao mesmo tempo e data. Não tenho certeza se ela descreveu o incidente ou não em seu diário e sim ela tinha cabelos compridos escuros na época. Na aula de espanhol do 10º ano, quando de repente a professora recebe uma ligação em sua mesa no fundo da sala. Imediatamente, a escola inteira é fechada e ninguém pode sair da sala de aula. Acontece que um aluno do ensino médio entrou no prédio do ensino médio do Júnior, senhor, trouxe uma suposta bomba de canalização para a escola primária.
compartilhou um estacionamento e entrou para perguntar se alguém da escola sabia o que era. Ellie tinha colocado o dispositivo na parte de trás de sua cama de caminhão e estacionou bem do lado de fora da entrada. Acontece que o pai e a família tinham sérias deficiências intelectuais. Acabou sendo um pequeno pedaço de tubo de PVC com uma tampa em ambas as extremidades, sem explosivos. Ellie o trouxe para a escola porque este era o lugar que Ellie achava que poderia encontrar pessoas inteligentes que poderiam lhe dizer o que era. Ellie realmente não queria fazer mal, mas não foi uma boa decisão. Na quinta série nossa escola não nos deixou mais ir ao playground em vez disso, nos ocupamos normalmente praticando esportes no campo gigante. Havia estas bordas ocas de plástico que, se você tivesse um amigo à mão, você poderia empurrar por aí. E como qualquer turma normal da quinta série decidimos montar estas bordas em um ringue e começar a luta livre. Tenha em mente que está no exterior, então os monitores do recesso não sabiam realmente inglês suficiente para nos dizer para parar e não queriam realmente intervir. As crianças se revezam dentro do ringue e lutam entre si, o que levou a 3 crianças vomitando, uma vez em cima de outra criança, 2 braços quebrados e uma criança rachou o crânio. Havia sangue e fezes por toda parte antes que os professores saíssem correndo e quase todos eram enviados aos diretores. Eu era um dos poucos sortudos que conseguiram fugir. Quando eu estava na 9ª série, uma professora um ano à minha frente foi dosada com LSD em seu café por algum garoto. Isso foi em 1994. Ela passou um mau bocado na aula. No ano seguinte, ela sempre tinha uma capa sobre suas bebidas na sala de aula. No meu primeiro ano do ensino médio tivemos uma aula que ensinou todos os tipos de habilidades técnicas. Então a sala de aula era parte oficina, parte sala de aula normal. Esta classe também era ensinada por um professor relativamente rigoroso. Se você apenas trabalhasse normalmente e fizesse seus deveres de casa, ele era simpático e relaxado. Mas se você não o fizesse, ele poderia ser uma verdadeira dor de cabeça. Também tínhamos em nossa classe um aluno que era o típico rebelde, sempre conversando com o professor, nunca tendo feito nenhuma lição de casa, chegando atrasado todas as manhãs. Você sabe o que quero dizer. Tivemos a aula técnica e estava tudo muito tranquilo. Este aluno em particular já havia tido toda uma discussão idiota com o professor sobre não ter feito nenhum dever de casa. Portanto, ambos já estavam um pouco nervosos, para dizer o mínimo. De repente este mesmo aluno pergunta se ele pode ir ao banheiro. O professor disse que não porque a aula terminaria em 10 minutos e teríamos uma pausa. Então ele deveria ir depois da aula. E ao invés de apenas aceitar e seguir em frente, ele começou uma enorme discussão sobre por que ele tem que ir, etc. O professor ficou muito bravo e o mandou embora para uma aula especial para a qual você tinha que ir quando o professor o mandou embora como uma espécie de punição. Esse cara se levanta e vai para o fundo da sala de aula onde está a porta. Mas de repente ele para atrás de um pilar de concreto e começa a mijar contra ele. O professor pede a cabeça e começa a gritar que este será o último dia na escola, etc. etc. Ele se aproxima do aluno, arrasta-o para fora da sala por seu braço. Nós nos levantamos para ver para onde eles foram e eu os peguei indo para o escritório do diretor. Isto foi no mesmo corredor. O estudante ainda não tinha puxado suas calças para cima. Em poucos minutos toda a escola soube o que havia acontecido. O professor nunca mais ficou tão descontraído como antes com ninguém. O aluno foi banido de suas aulas e desistiu mais tarde naquele ano. Nunca mais ouviu falar dele. Uma menina borrifou spray de pimenta no almoço porque ela pensou que era perfume. Eles então tiveram que enviar showbuses cheios de pessoas afetadas para o hospital. Ela foi levada à corte onde admitiu saber que era spray de pimenta. A escola processou e sua família se mudou. Meu melhor amigo fez cocô em suas calças na 8ª série. Ele tinha matemática com uma das garotas mais populares da escola. Ele teve que cagar, mas a professora não o deixou ir, pois o período era logo após o almoço. Quando ela finalmente o deixou ir, já era tarde demais. Meu amigo tinha o hábito de usar calções de ginástica sem roupa íntima ao sair correndo da aula, uma bola de coco escorreu pela perna e caiu no chão. Ele disse que se limpou no banheiro e começou a voltar para a aula. Mas a aula já estava alinhada do lado de fora, já que o coco era um risco biológico, eu acho. Ele então se moveu. Falei sobre isso antes há algum tempo. Uma criança insultou um professor. Ela lhe deu uma greve. 3 greves e você é expulso. Então, no dia seguinte ele trouxe uma faca com ele para a escola para matar a professora. Felizmente uma garota notou e contou à escola sobre isso. A polícia foi chamada e aparentemente quando lhe tiraram a faca ele disse, tudo bem,
Pegue-a. Eu tenho mais em casa de qualquer maneira ou algo parecido. Não sei como as notícias não pegaram isso, mas também ele tinha 10 anos e eles não iriam querer arruinar sua vida. Havia um rumor de que esta garota tinha gonorreia e toda vez que entrava em uma sala, todos batiam palmas. A administração tentou dispersar os rumores, mas eles acabaram piorando a situação. Ela teve que mudar de escola. Um garoto na escola decidiu bater uma punheta na aula no final do dia, uma vez que pensou que todos tinham ido para casa. Nossa sala de aula era uma das aulas que ficava voltada para o corredor, com as janelas voltadas para fora. Ele pensou que poderia cobri-lo, mas se colocou em uma daquelas cadeiras giratórias sem camisa. Então estava de frente para a porta, cobrindo calças completamente em volta de seus tornozelos e cachimbo em uma meia. Ela estava prestes a ficar louco quando todos, inclusive o professor, entraram para pegar suas malas depois de um seminário em grupo. Todos viram e imediatamente se racharam como nada antes. Eu nunca vi ninguém tão chocado. Senti pena daquele garoto. Ele deixou a escola depois disso, ou expulso por opção. Acho que a escola se sentiu tão embaraçada com isso que ele foi educadamente convidado a sair. O diretor de atletismo foi pego, no campus, tendo um caso com um médico da equipe. Ambos mantiveram seus empregos de alguma forma. Rapidamente, alguns anos depois, o diretor estava roubando dinheiro do Fundo de Fomento ao Atletismo há anos e foi demitido. Tivemos também um trabalho maluco de um professor de história, que frequentemente era errático e irracional. Ela foi retirada de sua classe pela polícia um dia e nunca mais voltou. Algum tipo de disputa conjugal da qual ela fugia. Estou realmente envolvido neste caso. Havia arbustos em minha parada de ônibus. Encontrei neles uma espingarda de brinquedo de plástico. Você provavelmente pode adivinhar para onde isto está indo. Mostrei ao meu amigo. Ela agarrou-a e começou a apontar para o trânsito. Uma dessas pessoas chamou a polícia, e a equipe da SWAT foi chamada. Eu não era mais sábio até que eles nos chamaram para o salão de reunião no final do dia e nos contaram o que havia acontecido. Isto foi apenas alguns anos depois de Columbine. O amigo era absolutamente um Kevin. Não era um garoto mau. Apenas não pensava bem nas coisas. Uma de suas outras brincadeiras incluía trazer a cabeça de um isqueiro para a escola, brincar com ela durante a aula de ciências e acidentalmente acender um frasco de cimento de borracha no fogo. Tenho alguns incidentes porque me mudei muito, mas um dos mais simpáticos é que havia uma criança que era realmente anti-autoridade e usava, eu não sei, coisas góticas, casacos compridos de trincheiras de couro e maquiagem e morreu de cabelo preto. De qualquer forma, este garoto já fazia isso e já era um solitário há 1 ou 2 anos. No último ano da Columbine, ele chega à escola vestido de maneira normal. Todos lhe perguntam e ele diz, eu não queria faltar ao respeito. Volta às suas coisas normais em uma semana. Corta para o final do ano. Ele está chumbando em uma aula e não tem como passar basicamente, como apenas metade do ano. E ela não vai se formar. O jeito será sua única opção. Ele vai para ser professor daquela turma. Um veterano do Vietnã super áspero, que diz use uma camisa de colarinho e jeans pelo resto do ano. Pinte o seu cabelo para trás e sem maquiagem e eu vou passar por você então. Ele faz isso. Menos de um mês depois, todos o aplaudem e falam com ele e ele diz, não sei por que fiz isso por tanto tempo e ele gosta de fazer amigos e você pode literalmente vê-lo curando. Caminhou na graduação conosco. Algumas das crianças legais encontraram um velho túnel de serviço que corria por baixo da sala de música e saía para o que presumo ser o estacionamento. Embora a porta no final estivesse selada e nunca pudéssemos encontrá-la no exterior do prédio, era como um espaço de rastejamento que se abria para uma sala de manutenção de algum tipo que estava vazia. Não havia nada lá dentro, mas eles costumavam esgueirar-se lá embaixo para dar aulas e assim por diante. Um dia eu fui junto porque queria ser uma criança legal. Fiquei presa no crawl space e tive que ser resgatada pelos bombeiros. A escotilha foi devidamente selada e todos nós ficamos detidos. Nunca mais me foi permitido ser um garoto legal. Tive um professor de física incrível. Ele usou o laboratório exaustivamente. Tudo que estudamos. Ele demonstrou arcos de queda parabólica, ondas, momentum. Ele usou luzes estroboscópicas para congelar ondas oscilantes 3D em uma bolha de sabão. Ele disparou um copo de vinho e armou um sensor para tirar fotografias com flash de alta velocidade. E eu consegui ver em primeira mão um recipiente estilhaçador sólido expelindo mais líquido na direção da arma em vez de sair pelo orifício de saída.
Assim como o assassinato do JFK. Então um dia ele está ensinando ao Physicap sobre nitrogênio líquido. Diz a todos eles as propriedades do gás que se forma ao longo da borda do nitrogênio líquido, de modo que ele forma uma espécie de camada protetora. Uma pessoa poderia até tomar goles do nitrogênio líquido e cuspir para fora, sem que isso lhe fizesse mal. Ele descreveu exatamente como fazer isso, tendo feito ele mesmo durante anos e em demonstrações. Mas naquele dia ele não contou que o sênior da fila de trás apareceu pedrado na aula naquele dia. Então quando o garoto levanta a mão, e ele pega o copo de nitrogênio líquido e pergunta o que ele deve fazer, diz o professor: de baixo para cima. Eu não estava lá, então não sei exatamente como o garoto reagiu, mas veio uma ambulância. A escola se contentou com uma quantidade não revelada, e o garoto pode ou não danificar o revestimento do estômago.